Seja muito bem-vinda, então, ao nosso ciclo novinho, Vida Rica. E a gente vai lembrar de algumas coisas que a gente já fez esse ano, né? Que foram no início do ano, foram os chakras que abriram a nossa energia. O próximo ciclo foi o ciclo Bem Me Quero, que a gente terminou semana passada, onde a gente habitou o nosso corpo. E Vida Rica traz a proposta de regular o nosso organismo, o nosso sistema, com a energia do corpo, certo? O que a gente quer fazer aqui, o objetivo do Vida Rica, não é curar somente os sintomas, mas ensinar o corpo a voltar para o eixo, certo? Regular o corpo para sair da sobrevivência, voltar a sentir e também escolher viver com presença. A aula de hoje, que é a aula 1, vai falar da riqueza da presença como um dos eixos que vai conectar todas as aulas, e para isso a gente vai precisar de uma respiração bem longa na exalação, tá? A gente vai respirar fundo pelas narinas e quando soltar o ar pelas narinas, ele vai ser mais longo, pelo menos o dobro do que a gente inspirou de tempo, certo? Presença, então, não significa que o corpo vai estar sempre em alerta constante, mas basicamente o sistema de defesa do corpo ele está sempre com um alerta constante com os anos. E por causa disso, a gente acaba adquirindo cansaço persistente, mais uma mente acelerada ao mesmo tempo. Na medicina, né, isso se chama hiperativação do eixo HPA, que é o eixo hipotálamo, hipófise e adrenais, que fazem esse contato e quando tá, vamos imaginar aqui que está entupido esse canal, a gente não consegue fazer essa comunicação com saúde. Então, a gente vai sentir o corpo muito acelerado, o cortisol elevado cronicamente e uma série de repetições de doenças inflamatórias, como garganta, infecção urinária, sinusite, né? Coisas que inflamam o corpo e que a gente tem que tratar com muita frequência. Esse resultado, né, do corpo viver preso nesse modo de sobrevivência traz ali uma dificuldade imensa da gente relaxar. A gente vai perceber também acúmulo abdominal e a gente também vai ter no nosso organismo uma queda da progesterona, que é um dos elementos que fazem com que a gente relaxe com mais profundidade, certo? Então, o olhar da metafísica fala, a gente imagina que a metafísica vai nos trazer o sentimento de que a gente precisa dar conta de tudo o tempo todo, né? Então, quando a gente se percebe assim na vida, é o momento da gente lembrar de respirar e parar, porque o corpo ele não vai desligar, porque a identidade ela já está baseada nesse hipercontrole. Então a gente vai ficar cuidando, né? Se eu tô dando conta de tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, se eu quero abraçar o mundo, né, e fazer coisas que às vezes eu nem sou capaz de fazer, mas eu preciso me mostrar ou me superar, né, ou fazer coisas que estão além do meu corpo. O corpo, então, hoje a gente vai ensinar o corpo a sair desse estado de ameaça, tá? A exalação longa, então, é o comando para desligar o sistema nervoso. Hoje a gente vai desacelerar. Então, eu vou pedir para você localizar os isquios, que são os ossinhos lá do glúteo. Relaxa as tuas pernas. Vai trazendo algumas respirações longas. Percebe o ar entrando e saindo da tua narina lentamente. Observa, te percebe e respira. A gente vai imaginar que o ar está indo lá na nossa cabeça, passando por toda a nossa coluna, indo lá nas adrenais, em cima do rim, limpando e ao exalar, eliminando todas as toxinas acumuladas nesse trajeto. Dá mais umas respiradas aí. Imagina esse trajeto acontecendo. Lentamente vai aumentando a exalação. Cresce a coluna, abre o peito.
Sente pesar as tuas pernas. Percebe o calor das tuas mãos. Imagina que a tua coluna está sendo esticada pela cabeça. Respira. E ao exalar lentamente, aumenta a exalação. Vai relaxando tudo que tiver tensionado ainda. As pernas, o peso lá nos isquios. Relaxa o maxilar, a língua, os olhos. Respira mais uma vez. Concentra no ar fazendo aquele trajeto. Mente, coluna e adrenais. Bem devagarinho, vai trazendo as mãos em frente ao peito em sinal de saudação. Projete a tua cabeça em direção às mãos. E abre os teus olhos devagarinho. Conectadas mente, corpo e energia, damos sequência na aula de hoje. Namaskar. Talvez você tenha chegado aqui agora, nesse início bem calma já, mas a gente ainda vai trabalhar mais movimentos que vão trazer essa leveza para o nosso corpo. Então a gente pode usar fora do tapetinho qualquer um desses artifícios para voltar para a presença e trazer consciência para esse sistema que deixa o nosso corpo acelerado. Isso a gente pode fazer ao longo dos dias, né? Ao longo do dia, vários momentos, tá? Então eu vou lá para o tapetinho agora, dar uma esticadinha nas tuas pernas aí. Vou baixar aqui o volume um pouquinho. Pronto. Opa. Estica lá. Solta bem os pés. Une os teus pés e gira o tornozelo. Cresce a coluna, abre o peito. Inverte o círculo nos pés. Bate as tuas panturrilhas no tapetinho. Sente que tu tá mexendo o quadril, os joelhos e até um pouquinho dos pés. Vai trazendo os teus pés de volta para a pelve, sentindo um bem soltinho perto da pelve e o outro mais à frente. Em Sukhasana. Traga as mãos em frente ao peito e eleva lá para o teto. Pode cruzar os dedinhos lá em cima, deixa só o indicador ativo. Respira fundo, abre o peito e exala para um lado, soltando todo o ar, alonga o outro lado. Concentra aqui sem ar um pouquinho e volta respirando para o centro. Exala para o outro lado. Segura sem ar um pouquinho e volta para o centro. Solta o ar mais tempo do que com o ar no centro. Respira para o centro de volta, segura o ar um pouquinho. Solta o ar bem lento. Segura sem ar um pouquinho. E volta respirando. Sempre no teu tempo. Concentra, vai mais uma vez para cada lado. Solta todo o ar. Volta para o centro. E vai para o outro lado para finalizar. Com ar no centro.
Exala devagar, volta e gira os teus ombros. Solta bem a musculatura, imagina que tu tá mexendo lá na torácica. Faz esse movimento bem profundo. Agora a gente vai fechar as mãos em punho, como se fosse dar um soquinho, e colocar lá no abdômen. Projeta o corpo para frente e sente as tuas mãos pressionando o abdômen para dentro. As mãos ficam apoiadas nas coxas. Solta o peso da cabeça. Talvez fique um pouquinho difícil de respirar aqui, mas respira mesmo assim, o máximo que tu conseguir. Como se a gente estivesse fazendo uma massagem lá nas adrenais. A exalação bem longa. Devagarinho vai desenrolando a coluna, voltando. E com a coluna esticada, relaxa as tuas mãos e imagina que está voltando todo o sangue que a gente imagina que a gente tirou da região ali. Solta o abdômen, deixa esse fluxo de energia voltar para a região. Respira bem grande, solta o ar bem longo. Vai voltando devagar, a gente vai afastar as nossas pernas esticadas na frente. Esticadas. Não sei se dá para ver muito bem ali, mas as minhas pernas estão abertas, tá? A gente vai fazer um movimento de ir num pé, voltar para o centro e ir no outro. Deixa eu fazer aqui A gente vai cruzar o corpo e abrir o braço que está lá atrás. Volta para o centro, exala bem devagarinho, torcendo o outro braço lá para trás. Volta para o centro. Vai. Respira no centro. Vai para o outro lado. Concentra, inspira. Exala devagar. Se tu alcançar, pega no pé. Solta todo o ar e volta para o centro respirando. Mais um pouquinho. Troca de pé. Mais uma vez, um para cada lado. Solta o ar. Finaliza no pé que tá pegando agora. Retorna. Une as pernas à tua frente. Acha os teus isquios, que são os ossinhos lá do glúteo, e eleva os teus braços. Concentra, peito aberto, respiração profunda. Sente a tua respiração aqui. Imagina que a gente está abrindo espaço para o pulmão respirar bem grande. Segura. Talvez você comece a sentir o peso lá nas costas. Se cansar ou doer, pode descansar, abaixando os braços e volta. Na dor, não permaneça. Bem devagarinho a gente vai descer o nosso corpo à frente, como se a gente quisesse pegar no pé. Se quiser pegar no pé e não alcançar, flexiona as pernas um pouquinho. Pega no pé de qualquer jeito. E se o corpo permitir, vai esticando. Relaxa bem a cabeça. Imagina que a cabeça está alongando a tua coluna.
Segura aqui um pouquinho mais. A cada exalação, deixa o teu corpo pesar um pouco mais. Devagarinho vai desenrolando a coluna, as mãos nas pernas. Cabeça é o último que sobe. Chegou aqui, mexe se for preciso ou somente se observa. Bem devagarinho eu vou te convidar para se colocar de joelhos. Se coloca de joelhos. Mãos na linha dos ombros. 4 apoios. Respira fundo. Olhando para o teto e empinando o glúteo. Em Marjarasana, na postura do gato e da vaca. E ao exalar, queixo no peito. Glúteo para dentro. Começa pelo cóccix. Inspira, desenrola toda a coluna, cabeça a última que sobe. Com o ar e ao exalar, começa pelo cóccix. Lombar, torácica, cervical. Queixo no peito, sem ar. Segura um pouquinho. Respira um pouco mais rápido. E exala bem mais lento. Cabeça é a última que se movimenta, tanto para cima quanto para baixo. Imagina que cada vértebra está fazendo o trabalho de desenrolar. Exala, solta todo o ar, o queixo no peito. Inspira bem grande, olhando para o teto. Só mais uma vez, para dentro. Volta para o centro. E caminha as mãos até a barriga encostar no chão. Traz os teus braços ao lado dos ombros. O dedão encosta no ombro. E você desce a mão na mesma mira no chão. Cotovelos unidos. Pés unidos. Tensiona o glúteo para proteger a lombar. E a gente vai respirar fundo em Bhujangasana, na postura da cobra. E olhar lá para frente ou para o teto. E voltar exalando bem devagarinho. Pode encostar a cabeça ou o queixo no chão. E respira fundo. Começa pelas mãos, empurrando o corpo, termina com a cabeça. Exala e volta. Inspira, sobe. Não estica os braços. Volta devagar. Exala. Inspira e sobe. Língua no céu da boca. E desce devagar. Chegou aqui embaixo. Apoia as tuas mãos no tapete e a cabeça nas mãos. Relaxa o teu corpo e tudo que perceber tensionado aí. Se for preciso, dá aquela mexidinha com as pernas flexionadas, para soltar bem a lombar. Bem devagarinho agora a gente vai trazer, mantém o corpo deitado no chão, mantém, agora leva as mãos lá para baixo, uma em cada coxa. Você vai sentir aqui a barriga segurando o corpo. Pode manter o olhar lá na frente, as pernas apoiadas nas mãos.
E a gente vai levantar o pé direito e exalar voltando. Inspira no pé esquerdo e eleva. Exala e volta. A barriga que segura o corpo. Inspira, eleva. Pode relaxar a cabeça ou olhar no tapetinho. Inspira, eleva a outra. Foca em elevar bem alto a tua perna. Inspira, sobe. Exala e volta. Só mais uma vez. Inspira e sobe. Exala e volta. Devagarinho, a gente vai tirar as mãos de baixo e vamos lá para a balasana. Empurra o chão com os cotovelos unidos e senta lá nos teus pés. Afasta as coxas, relaxa as costas. Sente a tua respiração bem grande, bem longa na exalação. Concentra aí, só mais um pouquinho. Segura mais um pouquinho, relaxa, te entrega, sente o teu peso no tapetinho. E bem devagar a gente vai voltando. Em 4 apoios, alinha as tuas mãos com a testa. Os pés na pontinha. E a gente empurra o chão, vai lá no cachorro olhando para baixo. Dá uma mexidinha nos joelhos, sente alongar e soltar ao mesmo tempo. Suga o abdômen, deixa a cabeça bem pesada e vai parando os teus pés. Segura a postura aqui como se você estivesse empurrando o chão. A cabeça fica bem pesada e o olhar lá nos pés. Respira. Relaxa bem o peso. Bem devagarinho a gente vai caminhar aqui para frente. Coloca as mãos perto do corpo e vai desenrolando a coluna bem devagar. Chegou lá em cima, respira fundo e imagina que a gente está fazendo uma limpeza da cabeça aos pés. Inspira os braços para o teto e para trás. Pode unir as mãos se quiser. E quando exalar, desce bem devagarinho para o chão. Bem devagarinho, olha lá no joelho. Desenrola a coluna, inspira para o teto e para trás. Exala bem devagar. A gente está aqui como se estivesse fazendo uma massagem nas adrenais. Então, concentra, respira fundo, desenrola, sobe os braços e as costas para trás. Desce devagarinho à frente. Chega lá no chão sem ar. Desenrola a coluna, já vem respirando. Deixa o corpo bem malemolente, bem maleável, bem livre. Inspira. Última subida e lá em cima a gente fica. Exala os braços. Mexe se for preciso alguma coisa, alguma parte do teu corpo. E afasta devagarinho, após abrir teus olhos, afasta as tuas pernas. Opa, tô sem a cabeça aqui no vídeo. Deixa eu subir aqui. Pronto. Mãos unidas lá pro teto. Pernas afastadas.
A gente vai mobilizar agora para os lados. Do mesmo jeito que a gente desceu para frente, a gente exala para a lateral e volta para o centro com o ar, exala para o outro lado. Bem molinha. Imagina que a nossa coluna está fazendo um desenho bem circular aqui. Chega no centro com o ar, já solta para o outro lado. Respira no centro, exala nas laterais. Deixa o corpo bem soltinho, pode fazer no teu tempo. Respira no centro, solta o ar nos lados. Só mais uma vez para cada lado. Firma bem o abdômen. Volta para o centro. Relaxa os teus braços. Se a gente não faz nada para os ombros, pode ser que a gente sinta aqui um pouquinho, tá? Se a gente não faz nenhum tipo de força muscular, tá? Então agora a gente vai descer como se a gente quisesse deslizar a mão na perna até o pé. Só que a gente não vai deixar o corpo cair para frente, tá? Ele tem que descer alinhado com o nosso corpo. Vai para um lado e volta para o centro. Vai para o outro e volta para o centro. Só mais um pouquinho. Pode olhar lá para a mão que está indo para cima, se quiser, se ficar confortável para te lembrar de deixar o corpo todo na mesma linha. Imagina como uma dança, imagina também lá dentro do corpo que a gente está pressionando as nossas adrenais e liberando elas. Pressionando e liberando. Mais uma vez para cada lado. Volta para o centro, devagar, a gente vai apontar o nosso pé esquerdo lá para a parede do lado e vamos ajudar o corpo a girar o olhar para esse pé. Pronto. Aqui a gente vai descer o máximo que conseguir em direção ao nosso joelho. Segura no teu limite aqui. Desce o corpo. Respira, relaxa o peso da cabeça. Sente que a perna está alongando. O quadril, a lombar. Abre o peito, relaxa a cabeça, deixa o peso ir lá para o joelho. Concentra no teu limite, a gente não quer se machucar, então se o teu limite estiver muito dolorido, volta um pouquinho, sem julgamento e sem lesão. Abre bem o peito. As mãos podem ficar onde ficar confortável para ti. Bem devagarinho a gente vai desenrolar a coluna. Volta para o centro. E lentamente vai girando o nosso corpo lá para o outro lado. Sente aqui que está bem alinhada com o teu joelho, o lado direito agora. Concentra para descer com o peito aberto, mantém o peito aberto e relaxa o peso da cabeça no limite que tu puder. Segura. Respira fundo, segura o ar, desenrola a coluna devagar. Chegou aqui em cima,
Gira o teu corpo, solta o ar e desce pro teu tapetinho. De joelhos. Senta lá nos teus calcanhares. Cresce a coluna, abre o peito. Fecha os olhos um pouquinho. Se doer o teu pé aqui de ficar com o corpo sentado em cima dele, aí você fica na pontinha do pé um pouquinho e volta pro pé deitadinho de novo, dorso no chão, tá? Concentra aí para não se machucar. Respira. Foca no centro da tua testa. Imagina que tu tá olhando para ali, pode até direcionar o teu olhar, mesmo que com os olhos fechados, para o centro da tua testa. Concentra algumas respirações aqui. Imagina que a respiração tá indo diretamente ali, nesse ponto que tu tá olhando, que tu tá focando a tua energia. Yoga é 70%, 80% imaginação. Então imagina lá que lá dentro da tua cabeça tá fluindo essa energia, limpando a tua mente, limpando a comunicação do eixo HPA. Bem devagarinho, abre os teus olhos, fecha as tuas mãos, coloca lá na barriga novamente e agora deita sobre as tuas mãos. Sente o peso aqui, vai ficar um pouco mais difícil do que sentada, respirar. Chega no teu limite e solta a cabeça bem relaxada. Respira como tu conseguir aí pelas narinas. Lenta, profunda, talvez curta, mas com bastante intenção de demorar na exalação. Devagarinho, respira fundo, segura o ar e volta devagar. Chegou aqui em cima, exala e deixa as mãos das pernas um pouquinho. Imagina que agora a energia está voltando para os teus rins, para as adrenais, limpando, curando e energizando essa região para melhor conexão com aquele ponto lá da cabeça. Observa as sensações, gentilmente vai abrindo os olhos e a gente vai se colocar sentada. Sentadinha, pernas esticadas e o peso no cóccix. Vai para trás e deixa o peso no cóccix. Tensiona o abdômen, abre o peito. A gente vai levar as mãos lá para frente e vamos cruzar os dedos. A gente vai fazer um movimento como se a gente estivesse mexendo em círculos, tá? Não fecham os ombros, tá? Deixa as escápulas bem fechadinhas lá nas costas e o peito aberto. Os braços retos. Observa o peso de um lado e do outro do glúteo conforme tu gira. Inverte o giro agora. Respira bem grande lá na frente. Pode fazer o círculo com o ar e soltar o ar devagarinho. Respirar fundo. Só mais um pouquinho. Percebe o teu abdômen tensionando quando tu vai lá para trás. E agora a gente vai segurar lá no cóccix. Peito aberto,
Segura o peso no cóccix, deixa a barriga bem tensionada, os braços bem esticados. Segura o máximo que teu corpo permitir aqui. Se cansar, se doer, volta sentada e vem aqui de novo. Bem devagarinho agora, se já tá tremendo, tá na hora de relaxar. Vai deitando no tapete. Solta o peso do abdômen. Pode até colocar a mão no abdômen aqui para sentir. Relaxa essa região que tu trabalhou bastante. Ainda não acabou, vamos lá. A gente vai agora colocar as mãos embaixo do nosso glúteo. Com as palmas para baixo. E vamos elevar os pés na altura acima da nossa cabeça. O peso vai lá para o abdômen de novo. Respira aqui. Tenta fazer uma força de levar a lombar para o chão. Essa força vai proteger a tua lombar. Se tiver muito dolorido, relaxa e volta. Relaxa e volta. Vai e volta se estiver doendo muito. A gente não quer se lesionar, a gente quer trabalhar essa região. Se ela tá te chamando muita atenção, é porque tu tá fazendo muita permanência, então não te machuca. Relaxa. Talvez essa região não esteja tão forte para segurar, tá bom? Devagarinho agora. Volta, traz os pés no chão. Tira a mão debaixo do glúteo. Sacode as mãos. Só sacode as mãos. Estica bem o teu corpo. Mãos para cima, pernas esticadas. Respira fundo aqui. Exala na perna direita, trazendo a perna em direção à testa. Levanta a cabeça, relaxa as escápulas, os ombros, solta todo o ar. Respira de novo, estica o corpo. Com ar, esticada. Sem ar, traz a perna esquerda. Inspira, estica. Traz as duas. Exala. Relaxa os ombros. Volta a cabeça no chão. Inspira, estica. Exala na perna direita. Inspira, estica. Exala na perna esquerda. Relaxa os ombros. Inspira, estica. Exala nas duas. Inspira, estica. Relaxa. Mais uma rodada para finalizar a Bhastrikasa na postura do fole. A gente vai mobilizar a nossa respiração profunda, esticada. Exala no joelho direito. Relaxa os ombros. Sente apertar bem o lado direito. Inspira. Solta o ar na perna esquerda. Inspira. Solta o ar nas duas. Relaxa os ombros e começa a respirar normalmente aqui. Relaxa a cabeça no chão. Estica a perna direita. Pega no pé esquerdo com as duas mãos. Traz ele na pelve.
alongando bem uma perna. Talvez você sinta alongar o pé, se você pegar pela frente do pé, tornozelo, joelho, cuida se tu tiver alguma lesão, alguma dor, não força. Traz o teu pé na linha do joelho, apontando lá para o teto o teu pé. Talvez a gente vai trazer o pé em direção ao rosto. Traz a cabeça também. Fica respirando no teu limite e volta devagarinho a cabeça para o chão. Estica a perna esquerda, respira normalmente. Traz o pé direito na pelve com a ajuda das duas mãos. Alonga bem a perna direita. Como se fosse uma meia borboleta, uma meia Baddha Konasana. Cuida da dor, se tiver dor não força. Leva esse pé lá para o teto, na mira do joelho. Pode ser que a gente só segure com uma mão aqui, tá tudo bem. Pode ser que a gente tenha que segurar na perna hoje, tá tudo bem também. Concentra e traz esse pé em direção ao rosto. Leva o rosto em direção ao pé. Segura respirando no teu limite. Devagar relaxa a cabeça no chão. Solta essa perna. Traz as duas na barriga para compensar a lombar. Relaxa as costas no chão. Dá aquela giradinha na coluna. Para um lado e para o outro. Como se a gente quisesse fazer uma massagem ali nas nossas costas. Na região que toca o chão. Concentra devagar, a gente vai colocar os calcanhares no chão, com a pontinha do pé elevada, pé bem pertinho do corpo, pode até puxar a perna se alcançar, e a gente vai elevar o nosso quadril, soltar todo o ar e fazer o Dhyana Bandha, suga o abdômen. Respira no teu tempo e volta soltando o ar. Volta para o chão, toda a coluna. Concentra, respira fundo, sobe vértebra por vértebra. Solta o ar lá em cima. Suga o abdômen. Respira. E desce devagarinho. Sente os calcanhares ainda no chão, pé elevado. Inspira, eleva a coluna, o glúteo. Solta todo o ar. E suga o abdômen. Uddiyana Bandha. No teu tempo, solta a barriga bem devagarinho. Respira fundo e desce exalando. Chegou aqui no chão. Traz os joelhos na barriga de novo. Sente alongar a coluna inversamente. E estica as tuas pernas para o teto. Talvez a gente fique aqui com os pés apontados para o rosto e o peso no cóccix. Se ficar desafiador para ti, mantenha as pernas esticadas, um pouco mais na horizontal, mais para baixo. Se der, fica aqui na mira do teu quadril com os calcanhares. Devagarinho, respira fundo. Deixa a força no abdômen, tenta manter a coluna colada no chão e vai descendo a perna devagar, soltando o ar.
Traz os joelhos na barriga, respira fundo e estica as pernas. Solta o ar dessas pernas esticadas. Força no abdômen, lombar colada no chão. Respira, força no abdômen. Traz as pernas, respira fundo e estica. Deixa o peso no cóccix e vai descendo as pernas. Cola a lombar no chão. Chegou lá no chão agora. Sente o corpo relaxando por uns instantes. Talvez bem aquecido. E por causa desse calor, puxa a tua cobertinha para não resfriar rápido. Não ficar doente. Puxou a tua cobertinha, respira fundo e vai relaxando. Tudo que tu sentir tensionado. Respira fundo, segura o ar. Ao exalar, relaxa os pés. Concentra, respira fundo, segura o ar. Quando exalar, relaxa o teu glúteo, o abdômen e todos os órgãos que ali se abrigam. Respira fundo, segura o ar, relaxa a extensão da tua coluna, teus órgãos, peito, ombro, braços e mãos. Dá mais uma respirada, segura o ar. Relaxa a garganta, a língua, os lábios. Exala, relaxa a bochecha, a orelha, nariz e os olhos bem lá no fundo. Respira, segura o ar. Quando exalar, relaxa o teu couro cabeludo, a tua testa. Relaxa a tua mente. E por uns instantes, relaxe.
uma respiração profunda. Vai trazendo movimentos sutis para o teu corpo. Sente as mãos, os pés. Sente o peso do teu corpo ficando leve. Dá uma espreguiçada, talvez se coloque num abraço. Sinta o teu toque, o teu calor. Perceba a tua energia. Como estava quando tu chegou, como é que tá agora. E por uns instantes, dê atenção às palavras da aula de hoje. Desacelerar. Desacelerar não é parar. É recuperar o direito de sentir a própria vida. Desacelerar é igual abrir espaço interno. Uma vida rica começa quando o corpo entende que não precisa mais se defender o tempo todo. Desacelerar é o primeiro acesso à riqueza interna. Sem isso, nada floresce. Respire fundo nesse abraço. E ao exalar, sinta-se bem consigo mesma e em paz com o todo. Bem devagarinho. Vai te desfazendo desse abraço. Gira para um dos lados e busca teu corpo sentado. Crescendo a tua coluna e achando os teus isquios. Traga as mãos em frente ao peito ou no teu coração, como tu achar melhor. E gratas, finalizamos esse momento de hoje. Namaskar. Quero saber como é que você tá aí.